O Cruzeiro está trazendo o Sinisterra, não é para empréstimo, é para trabalhar uma permanência do atleta em definitivo. Então, ali naquele primeiro momento, teve uma negociação por empréstimo e o Cruzeiro pagando 2,5 milhões de euros, né? Ninguém paga esse valor por um empréstimo, né? Foi uma questão encontrada pelo clube inglês, até por causa de um fair play financeiro bem rígido que existe na Inglaterra. Então ele já veio com essa questão de uma permanência em definitivo no Cruzeiro. Não sei se serão 4 ou 5 anos aí o contrato, contando já o primeiro. Tem esse ponto aí que ainda não tive acesso, mas é uma compra que o Cruzeiro está adquirindo 50% por 6 milhões de euros no total. Tem uma outra questão para comprar mais 50%, caso seja de interesse, né? Por 5 milhões de euros. Então, o Sinisterra vai ficar em definitivo no Cruzeiro. Sobre o jogo de sábado, foi uma resposta muito boa do Sinisterra, mas o que a gente precisa ter é cautela neste momento, porque o que eles identificaram no Sinisterra foi, após ele ser muito exigido, a recuperação dele, ela é um pouco mais tarde. Então, para um jogo sábado e terça, não sei aí o desejo do Arthur Jorge, mas para ele começar na terça, teria um risco muito grande de ter algum problema, porque ele não vai estar totalmente recuperado do esforço que ele fez no jogo de sábado. Então, esse é um dos pontos aí que o Cruzeiro identificou, trabalhou e quer melhorar isso. Como que ele vai conseguir isso? Aí também não tenho a resposta. Não sei se o Cruzeiro já identificou isso. Como que ele vai fazer com esse calendário nosso para ele atuar em sequência por vários jogos e ir recuperando. Então esse é o ponto. Não sei, repito, se ele vai ser titular ou não amanhã. Acho que é um risco grande. Então deixa no banco ali. Se possível, nem colocá-lo no jogo, né? Para deixar o corpo mesmo recuperar. E aí tem sábado lá contra o Palmeiras, ou tem até o jogo com o Boca, para o mínimo esforço possível em sequência, para que o atleta possa aí não ter mais lesão, né? Então, uma outra coisa, não é, o Cruzeiro decidiu pagar agora. Não, isso já estava pré-estabelecido, não tinha como. As metas A eram metas, muito fáceis de alcançar, né, Samuel? tipo, você tem que colocar ali para ter uma justificativa, né? Da obrigação de compra, então foi isso que aconteceu. E o Luiz Sinisterra aí vai ficar em definitivo aqui no Cruzeiro. Boa. Vocês gostaram da notícia? Acho que a partida que o Sinisterra fez no sábado, ela aumenta a nossa esperança de novo com ele, né? Em relação ao Sinisterra, pra mim, nada mudou, Caramujo. É um jogador muito acima da média do ponto de vista técnico e também de inteligência para jogar. Dentro do futebol brasileiro, fisicamente bem, ele está entre os melhores da sua posição. É, sem dúvidas, o melhor ponta que o Cruzeiro tem no elenco hoje, mas é uma incógnita do ponto de vista físico. E aí o Cruzeiro está fazendo uma aposta nele, né? O departamento médico, de saúde, a comissão técnica como um todo, está fazendo uma aposta na recuperação desse atleta e na capacidade de torná-lo disponível por um período maior de tempo para que ele possa ajudar a equipe. Conseguindo se fazer disponível, o Sinisterra nos ajuda demais e eleva muito o nível do nosso elenco. Só que até aqui, muitas vezes eu não contei com o Sinisterra quando eu pensava nas opções que nós tínhamos ali para as pontas. E aí o grande desafio dele individualmente e também de toda a comissão do Cruzeiro é torná-lo uma opção viável para essa equipe, alguém em que a gente pense, independente de ser como titular ou como uma opção ao longo da partida, mas alguém que possa entrar e jogar minutos relevantes com constância. Independentemente da qualidade do Sinisterra, que nós já falamos a exaustão aqui desde que ele veio, para mim, essa contratação em definitivo dele não muda o fato de que o Cruzeiro segue precisando contratar um ponta nessa janela. E um ponta para chegar e elevar o nível em relação àqueles que nós temos hoje. E aí eu estou muito curiosa para ver como o Cruzeiro vai trabalhar essa janela do meio do ano. Não podemos cometer os mesmos erros da janela anterior. Alguns diriam até que da anterior, né? Mas eu vou ficar só no início do ano. Mas é uma ótima notícia ver um grande jogador fazendo um grande jogo e ele veste a camisa do Cruzeiro. Excelente notícia. Foi uma das grandes notícias de sábado. Mas muita cautela com o Sinisterra, né? Que Deus o abençoe aí todo mundo que trabalha no Cruzeiro, que ele possa
sabe, que o cenário ideal possa acontecer, que é o que a gente deseja, que ele se recupere fisicamente e possa nos entregar aí bons anos de futebol, como foi por muito tempo o William, Caramujo. Eu acho que hoje o William é um atleta que causa muito questionamento e com justiça, né, por aquilo que foram as atuações dele, mas o Cruzeiro apostou no William num momento muito delicado e o William teve pelo menos uns 2 anos de ótimo futebol, ali na lateral direita do Cruzeiro com muita constância. Então, torço muito para que o Sinisterra seja um atleta de muita constância aqui também e possa nos ajudar. Tecnicamente, não tenho nada para falar dos melhores pontas atuando aqui no futebol brasileiro. O ponto, né, Caramujo, que é muito importante dentro disso que o Samuel falou, é essa identificação do departamento de que ele exige esse cuidado especial, né? Ele não tem um ritmo de recuperação nesse momento parecido com os demais atletas. E aí a gente até aborda o que a Rafa levantou, né? Do Cruzeiro ainda precisar de seguir em busca de mais um ponto. Até para que aí o Sinisterra tenha esse fôlego de ter um período de recuperação melhor, até que o Cruzeiro consiga desenvolver um método ali para colocar ele em pé de igualdade com os outros, podendo fazer esses jogos em sequência. Tecnicamente, cara, é um jogador muito bom. É um jogador de seleção colombiana, jogador de Copa América, jogador de Copa do Mundo. Acho que se o Sinisterra tivesse conseguido antes uma constância física, facilmente estaria na lista dos atletas que a Colômbia vai levar para o Mundial nos Estados Unidos. Infelizmente não conseguiu, mas acho que o Cruzeiro faz aí um movimento interessante. É um jogador que é muito inteligente, né? Assim, o tempo inteiro ele pensa muito bem o que executar dentro do campo. Ele não tem jogadas, pelo menos na minha forma de ver, desnecessárias, sabe? Aquele drible forçado, uma arrancada que não precisava de fazer. Ele teve um azar ali no lance da finalização, que ele driblou muito bem na hora que ele foi chutar. Quando você vê o lance depois que ele finaliza, ficou um buraco assim no gramado. A placa de grama soltou. Na hora que ele apoiou o pé esquerdo. Que ele apoiou, ela soltou, depois ele até olha pra ver ali. É um jogador, pra mim, muito bom, cara, muito inteligente. Tomara que o Cruzeiro consiga aí agora, a partir desse diagnóstico, fazer o Sinisterra ser um atleta consequência, né, assim, no Cruzeiro, porque tecnicamente, pra mim, é um atleta pra ser dos melhores do país na posição. Inclusive tem uma enquete para você votar aí sobre Sinisterra. Você concorda com a permanência de Sinisterra? Aí as opções. Sim, é muito bom jogador. Não, é mau jogador. Não, pois se lesiona muito. E sim, já que o valor foi acessível, somando aí empréstimo e aquisição, 6 milhões de euros, né? Você não compra um jogador do nível do Sinisterra por 6 milhões de euros. Muita gente estava discutindo quando saiu aquela notícia de que, teoricamente, o Cruzeiro tinha 10 milhões para cada posição. E o pessoal, 10 milhões? Vai achar um ponta com 10 milhões como? Eu acho que tem uma outra coisa. Se ele não se recuperar aqui no Cruzeiro, ele não vai se recuperar em lugar nenhum. A estrutura é muito boa. O Cruzeiro tem feito um trabalho excelente. Os profissionais são muito capacitados aqui, né? Também. E estrutura é equipamento, mas são as pessoas também, né? Sim. Então, assim, o Cruzeiro está realmente oferecendo tudo que o Sinisterra consiga e que a comissão técnica tenha essa inteligência, né? Que faltou lá no início do ano. O cara jogou 70 minutos contra o Bahia, é o que o Samuel falou. Nesse jogo, gente, é no banco, só entrar em último caso. E nesse jogo você tem o Arroio de volta, o próprio Kenji deu uma resposta legal, o Christian de volta. Então, assim, vamos testar isso. Porque como que foi a última lesão? Ele jogou contra o América uns 25. Como ponta direita, o campo alagado. E aí vai para Mirassol e volta no intervalo para jogar 50 minutos. Exatamente. Então é isso, ter critério. Domingo e quarta, né? Isso, tem que ter domingo 18 horas e quarta 19. Tem que entender a particularidade do jogador, a recuperação dele é um pouco mais lenta, mas que dê muitas alegrias pro Cruzeiro nos próximos anos. Solta a bomba. É bomba? Solta a bomba. Então vai, solta aí. Solta a bomba aí. A gente gosta de bomba. Fiscal. Olha lá. Bombona, hein? Bomba de mercado. Vamos lá. O Cruzeiro fez uma oferta ao Brighton pelo Igor Júlio, zagueiro, que está lá disputando, né, a Premier League, tá na Inglaterra, e vê com muito bons olhos uma volta ao futebol brasileiro, ao Cruzeiro. Então, assim, um passo importante que o Cruzeiro já deu,
que é o aval do jogador para a negociação. Segundo passo importante, oferta oficial. O que o Brighton pede é algo em torno de 6 milhões de euros e o Cruzeiro fez uma oferta um pouquinho menor. Mas isso é natural em negociações. É natural você começar com um valor, o clube pedir outro e aí começam as negociações. O que há de diferente dessa vez é que, assim, tanto o Cruzeiro, assim como o Cruzeiro, o jogador, todo mundo está confiante num acerto. Isso é uma notícia que a gente traz aqui com exclusividade no Fala Fonte. Tá todo mundo empolgado com o acerto e o Bruno Andrade já tem até detalhes do contrato e do tempo de contrato, se avançar, que vai ser assinado com o Cruzeiro, hein, Bruno? É isso, fechando essa negociação, como eu disse o Hernan aí, ela está bem adiantada, pelo menos há um otimismo muito grande de todos os envolvidos. Fechando essa negociação entre clubes, o Igor Júlio assina contrato válido por 4 anos com o Cruzeiro. É de fato o alvo prioritário para reforçar a defesa, pedido do Arthur Jorge. O Arthur Jorge tem feito muita força nos bastidores pela contratação do Igor Júlio. Lembrando então que o Hernan falou, o Brighton colocou a fasquia de 6 milhões de euros, o Cruzeiro enviou hoje pela manhã uma proposta um pouco inferior, mas apesar dessa diferença financeira, eles acreditam que dá para ser ultrapassado, especialmente porque dá para arrumar melhor ou ajustar melhor a forma de pagamento. Os obstáculos não é apenas, ou no caso esse obstáculo não é apenas a questão da proposta do valor, é também o formato de pagamento. Mas como eu disse, o Hernan já explicou, tanto o valor como a forma de pagamento, todos eles acreditam que nos próximos dias isso será resolvido. Ponto extra para além então dos 4 anos de contrato se fechar de fato. A ideia do Igor Júlio é fechar esse contrato, fechar essa negociação ainda antes de terminar a temporada na Europa, no caso na Inglaterra. Ou seja, ainda em maio, se tudo correr bem e as conversas têm acontecido bem, têm evoluído bem, o Cruzeiro garante ainda esse mês a contratação do Igor Júlio, mas lembrando, ele só pode jogar depois que reabrir a janela de transferências internacionais. Mas o meu sentimento aqui, e do Hernan também, conversando com as pessoas envolvidas no negócio, é que vai dar jogo. É mesmo uma questão de ajuste. Primeiro você envia uma oferta, tenta puxar um pouco ali, um pouco aqui, mas todo mundo muito otimista em relação a essa contratação. Lembrando que o Cruzeiro também tenta a contratação de um goleiro, de um volante, de um atacante. Tem aquela questão envolvendo o limite por cada jogador. Isso casa com a nossa informação sobre até 10 milhões de euros por jogador. O Igor Júlio não vai custar mais de 6 milhões de euros. Boa, o Bruno Andrade trouxe essa informação já na semana passada, então, entre aspas, desse teto, e esse teto vai sendo cumprido. Aliás, passou o Corinthians aqui, não falei, mas depois eu volto a falar também pro Raniel ouvir, que o Hernan e o Bruno foram os primeiros e o Fabrício, nosso editor, que cravaram que o Memphis não jogaria, né, Hernan? Sim. E aliás, estava estiloso o homem ontem. Eu não vi. Só o boné dele pagava todo o meu outfit. Ah, o Galindo acha. Acha uma foto aí, Galindo. Só o boné dele valia todo o meu outfit. Posso fechar essa... Você quer acrescentar alguma coisa, Bruno, do Cruzeiro, ou posso fechar aqui a vinheta? Do Cruzeiro tem mais coisa. Do Igor Júlio tá resolvido. A informação é essa. Só que temos mais uma informação de Cruzeiro e aí vocês organizam. Se damos agora ou mais pra frente.